Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela sua misericórdia, nós estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Okay? Depois de 2 semanas, com o último vídeo lá no nosso canal, aguardando eu alcançar mais de 100 visualizações, esses 2 dias eu consegui. Então, achei por bem voltar hoje aqui novamente para compartilhar para os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus mais uma partícula da palavra do Senhor Jesus. Vamos meditar em 2 versículos da palavra do Senhor Jesus. O epígrafe do texto que se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, nos diz o seguinte: pega a sua Bíblia e acompanhe se for necessário, ou se for do seu agrado fazer isto. Pedro declara a sua fé. Olha como Pedro agiu nesses versículos, principalmente no versículo de número 16. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele questionou aos seus discípulos. A primeira questão foi essa: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Meus discípulos, vocês já ouviram alguém dizer quem eu sou? O que é que eles dizem a respeito de mim? Quais são os comentários que eles fazem a respeito de mim? Se eles me consideram o Cristo, aí eles responderam, os discípulos responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Alguns dizem, andavam com Jesus. Jesus perguntou, eles responderam desta maneira. Outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Mas o povo não diziam de forma nenhuma que Jesus era o Filho do Deus vivo. Irmãos, observe, que era o Filho do Deus vivo. Aí Jesus voltou novamente para os seus discípulos e perguntou, e vocês? Aliás, e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Eu quero saber o que vocês dizem com relação à minha pessoa. A quem vocês dizem para as pessoas que vocês têm a oportunidade de encontrar, o que vocês dizem que eu sou? Pedro traz uma declaração, traz uma revelação, fala uma revelação, e esta revelação, conforme o texto, ela não veio da carne ou do sangue de Pedro, porque a carne e o sangue de Pedro, de qualquer pessoa, não tem a capacidade de dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então Deus trouxe a revelação até Pedro, e Pedro apenas citou a revelação de Deus com relação ao seu filho. Pedro disse assim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando você lê os versículos seguintes, você vai perceber que Jesus dá os parabéns a Pedro e diz a ele que esta revelação veio da parte de Deus. Veio da parte de Deus. Aqui Pedro foi usado por Deus para declarar que Jesus era o Filho do Deus vivo. Observe, irmãos, preste atenção para você não sair do sentido do que nós estamos falando. Em seguida, irmãos, Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem revelou isso a você. Jesus disse isso a Pedro. Pedro, não foi tu, Pedro.
Tu apenas foi usado por Deus para expor a palavra. E diz ainda, nenhum ser humano saberia por si só. Ninguém era capaz ou é capaz de dizer que Jesus era o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Aí, veja o que aconteceu. Agora eu lhe digo que você é Pedro. Que você é Pedro. E sobre esta pedra, porque Pedro não é pedra, Pedro é Petras, quer dizer, fagalhos de pedras. Edificarei a minha igreja e as forças da morte não o conquistarão. Agora nós vamos dar um pulo, um pouquinho, nós vamos para o versículo de número 21. Daquele momento em diante, Jesus fez questão de falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que sofresse muitas coisas terríveis. Ele disse, olha, meus discípulos, é necessário que eu vá a Jerusalém e eu irei sofrer coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Pessoas de alta corte começaram a, como é que se diz? O sofrimento de Jesus começou por aí. E aí diz assim, no último parágrafo do versículo de número 21, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Aí nós vamos ver aqui Pedro, já em outra situação, sendo usado não por Deus, diz a palavra do Senhor Jesus. Vamos lá. Jesus se voltou para Pedro, aliás, Pedro chamou de lado e começou a repreender Jesus. Jesus, vem aqui, venha. Olha, eu te repreendo. Não diga mais isso. Eu não diga mais isso. Não é? Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso lhe nunca acontecerá. Pedro vai na contramão daquilo que Deus falou. Deus falou que isso aconteceria e Pedro disse que isso não aconteceria e até repreendeu Jesus. Aí veja o que aconteceu. Jesus se volta para Pedro e diz, olha, muito diferente do versículo de número 16 para o 23. Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. Como Deus poderia edificar a sua igreja sobre Pedro, sendo que Pedro é uma pedra de tropeço? Satanás usou Pedro e Pedro chamou Jesus, conversou com ele e disse que isso jamais o aconteceria. E aconteceu. Jesus percebeu que Pedro e Satanás tinham usado Pedro, assim como ele sabia que tinha sido Deus que havia revelado a Pedro que ele era o Filho do Deus vivo. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigado por assistir este vídeo. Solicito a você que, por gentileza, se inscreva no meu canal, ative o sino de notificação e deixe o seu like. Compartilhe à vontade. Seja um instrumento usado nas mãos de Deus. Não esqueçamos de orar pela igreja, pelos seus projetos e pela nossa nação. Amém, Jesus.